Já trabalha com mobility há muitos anos. O Eduardo é um dos principais representantes do movimento de motorhome aqui no Brasil. Tem acreditado na ideia, está dando certo, pelo que a gente tem visto nos números, é um mercado que tem crescido bastante. Eduardo, muito obrigado por apoiar a campanha Futuro Rent-A-Car. Conta pra gente por que você está nessa campanha, o que te movimentou a acreditar nessa ideia nossa. Obrigado pela oportunidade. A Mobility já há vários anos é um grande parceiro da Cruz América, inclusive até antes de ter essa presença mais firme no Brasil. Então era uma ideia da Cruz América já estar presente com a Mobility nesse movimento de apresentar para o brasileiro o que é a viagem de motorhome. Né? A gente não tem essa cultura no Brasil, então a gente buscou a Mobility como um grande parceiro focado já nesse segmento. Então a gente está muito contente desse ano poder estar presente aqui com vocês. Bom, a gente tem falado e conversou agora há pouco sobre a questão de como que a gente vê o futuro do aluguel de carros. E talvez se resumisse em uma palavra como que a gente encara o futuro, é simplificação, redução de fricção, melhorar o conforto na fluidez do aluguel. E aí você estava contando um pouco da origem da Cruz América. Conta um pouco pra gente sobre isso. É bem interessante. A Cruz América é uma empresa já esse ano vai comemorar 47 anos da fundação, né? E a própria origem da Cruz América, os diretores, né, os fundadores, eram diretores de empresas de locação de automóveis. Né? E essa ideia de começar a empresa é justamente vendo a visão do futuro como uma oportunidade de locar motorhome para as pessoas, né, no final de semana, uma semana de viagem, e para simplificar todo o processo, né? Conhecendo um pouco como funcionava o processo de locação de carros. Na fundação da Cruz América, a busca foi na simplificação. Então, hoje a Cruz América ela escolheu ter apenas 3 tipos de motorhome, né? A gente brinca que é mais ou menos escolher num fast food entre pequeno, médio e grande. Então, o processo de decisão do cliente é muito mais fácil, né? E na venda também, a gente viaja, consegue junto com o cliente definir. E a gente teve também a questão de própria habilitação, né? Não precisa de uma habilitação especial, basta a categoria B de carro mesmo. E a questão do seguro, né? Que você já tem incluso desde da locação básica, né? Para qualquer um dos tipos você tem um seguro completo, total. O cliente vai chegar lá no processo de check-in, né, de retirada do motorhome, não vai ser oferecido nenhum seguro adicional. Então ele foca realmente no processo de conhecer o veículo diferente que ele está acostumado, né, e muito mais facilitar esse processo, né, agilizar o processo no momento do retirada do veículo. Quanto que é o tempo médio entre chegar no pátio onde a Cruz América tem seus carros até sair? E quanto que é o tempo médio de viagem que tem sido percebido aqui no Brasil, pelos brasileiros? A gente já está presente no mercado já há quase 5 anos. A gente tem um mínimo de 7 dias de locação. Tá? Mas hoje a gente já consegue ver, do perfil do brasileiro, a gente já tem uma média de 10 a 15 dias de locação. E esse ano, inclusive, a gente já teve uma locação de 88 dias. Tá? Se aproximando até um pouco do perfil do europeu quando faz a locação. Isso é muito interessante, porque é a própria evolução, né, do mercado. Aí você me perguntou, além disso... Do tempo entre chegar no pátio e sair com o motorhome, quanto tempo leva esse processo? A gente tem... A tecnologia acabou ajudando muito a gente nisso. Né? Por ser uma experiência diferente, a gente tem todo um vídeo de orientação, né? Todo cliente que aluga tem que assistir um vídeo de orientação, e esse vídeo antes estava disponível apenas no momento da retirada. É um vídeo de aproximadamente 20, 30 minutos, né? Só que hoje ele já está disponível no próprio aplicativo da Cruz América. Então o cliente, quando fez a locação, fez a reserva, né, com a gente, ele pode baixar esse aplicativo, ele já consegue ver esse vídeo de 28 minutos
em português, também isso facilitou muito, antes da viagem dele mesmo, compartilhar com a família, né, todos já têm esse conhecimento. Então isso agiliza o processo no momento da retirada, só a parte burocrática mesmo. Então ele vai entregar a parte, né, assinar a documentação, ele pode ter até os 7 motoristas adicionais também sem custo, né, dentro dessa linha de simplificação. Assinou a documentação, tem alguma dúvida, a gente tem um funcionário da própria Cruz América que vai com esse grupo, com essa família no motorhome fazer um tour e tirar, caso ele tenha alguma outra dúvida, e ele já está pronto para partir. Então é um processo que pode durar aí entre meia hora e 1 hora, ele já sai de motorhome. Muito bom. Então agiliza também esse processo. Interessante que você tenha falado de família, né, como grande cliente dessa experiência. Certamente era uma família, esses 88 diárias, era uma família que estava viajando? Uma família, é um casal e um filho. E quem que tem sido, na estratégia de comunicação de vocês, quem tem sido o principal target? Assim, quem que você tem percebido como um grande indutor para gerar o business? A gente estava conversando, a gente tinha no brasileiro a impressão que era apenas motorhome para ser ou aventureiro, aquele cara que queria barraca e camping, né, água fria, ou por outro lado o brasileiro tinha a impressão que ou era muito caro, porque uns motorhomes nos filmes de $1 milhão, né? Quando na verdade o principal cliente são as famílias e grupos de amigos, né? Então nessa linha a gente tem visto muito, por exemplo, personalidades famosas que viajaram conosco no ano passado, como o Márcio Garcia, por exemplo, que o processo de decisão da viagem dele veio através das crianças, né? Os 4 filhos falaram: a gente quer viajar naquela casa sobre rodas, eles não conheciam, e a gente começou a conversar e eles viram que era a viagem do sonho das crianças, e eles começaram a pesquisar e viajaram conosco. Então a gente costuma até brincar que antigamente o poder de decisão estava só com as mulheres. Hoje tem as mulheres e as crianças como grandes influenciadores decisórios nessa viagem, nessa experiência de viagem em família. É interessante que essas crianças vão fazer parte são futuros clientes, né? Existe um mito de que, na realidade, existe sim um comportamento que cada vez nas grandes cidades não faz tanto sentido ter uma habilitação. Então, os catastrofistas falam que os jovens não vão mais dirigir, e com relação a isso não vão alugar carro. Eu acredito que é um grande mito, porque durante um tempo, talvez quem mora nas grandes cidades não precise do carro, só que em todo momento fora vai precisar. E aí você tem um bom exemplo aí que as crianças já estão com essa memória e essa identificação. E é até interessante a gente ver hoje a própria tendência nos Estados Unidos, tem havido um crescimento na locação de motorhome, principalmente para um público dos millennials hoje, né, que falam, porque eles querem ter uma experiência mais individualizada. Sim. Eles poderem fazer o roteiro, poder dormir numa praia, acordar num dia, seja surfista para poder pegar onda, seja num lago porque realmente gosta de estar num ambiente de natureza, ao ar livre, isolado. E hoje você nem precisa embarcar essa tecnologia dentro do motorhome, a tecnologia vem com o smartphone, então, enfim, com os gadgets que as pessoas estão interagindo. Então, jovens no motorhome talvez tenham uma chance de um detox digital, talvez isso seja um dos apelos, mas a tecnologia vem junto. E tanto faz onde você está, você pode estar trabalhando, pode estar postando, pode estar interagindo, isso fica bastante individual. Mas tem essa questão do detox digital, você tem percebido isso? Sim, é interessante, a gente escuta o feedback que a gente tem, né, dos clientes que vão viajar, que às vezes tem um receio inicial, mas quando eles vão viajar, estão com a família, quando eles retornam e falam que foi uma experiência incrível poder, realmente, do lado do motorhome, fazer uma fogueira, fazer o famoso marshmallow, né, na fogueira, na cultura até americana, e as pessoas voltam a conversar entre si, né? A gente brinca que às vezes a tecnologia vem para beneficiar a gente, mas às vezes distanciam as pessoas. Então tem uma função terapêutica aí. Acaba sendo, é bem interessante. Interessante, né? Bom, e como é que estão os números? Vocês têm percebido um crescimento grande nos últimos anos? Qual que é um percentual, você pode revelar isso para a gente? Olha, muito contente. A gente está praticamente 5 anos no mercado, né, no Brasil.
os números não eram muito expressivos há 5 anos atrás. Hoje os números a gente acompanha, tem dobrado praticamente todos os anos, né, inclusive de 2017 para 2018, né, que a gente fechou os números agora. E o que é bem interessante do Brasil, no último mês de janeiro, o número de brasileiros viajando bateu o recorde de todos os mercados internacionais, inclusive o europeu, que já tem toda essa cultura. Então, foi surpreendente para a própria Cruz América e para nós foi muito gratificante ver esse número. Isso mostra que tem um mercado reprimido, né? As pessoas com certeza não veem um motorhome aqui na rua, então com isso até acho que o papel do influenciador acaba sendo importante, mostrar que também a pessoa comum pode, sem se privar de confortos com relação ao principal, certamente a principal preocupação é a questão do banheiro. Isso daí acaba sendo um mito que rapidamente o influenciador pode ajudar a desmistificar. Não, com certeza. A gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, mostrando o quão confortável é você dormir no motorhome, experiências próprias nossas mesmo, com a minha família, de poder viajar e mostrar que não importa a idade, gerações, podem viajar com conforto. A questão do banheiro, sim, muitas vezes a gente escuta, mas tem água quente, vou conseguir tomar banho confortável. A gente rebate essa pergunta, né, esse receio, mostrando que o próprio aquecedor do veículo é a gás, então se o cliente quiser se escaldar no banheiro ele pode, mas que também não necessariamente ele tem que tomar banho todos os dias dentro do motorhome. A estrutura que a gente encontra na América do Norte de campings são praticamente resorts, onde você tem acesso exclusivo com seus cartão de acesso ao hotel, onde você vai ter uma área privativa para o teu banho, para se trocar com todo o conforto e usar realmente o motorhome como a sua casa, e tendo o camping como um resort e estrutura para a sua viagem. E eu acho que também famílias modernas têm muitas vezes usado o motorhome como um apoio, usam durante a viagem, mas de vez em quando vão parando em hotéis para ter uma experiência diferente, ou às vezes até alugando um carro, deixam o motorhome parado e aluga 2, 3 dias um carro para um trecho que queiram usar uma outra experiência. Sim, você tem essa acho que é um pouco a flexibilidade que você tem, que o motorhome te proporciona muito essa flexibilidade conforme o seu perfil, cada indivíduo tem uma necessidade, pode usar. Por isso que a gente trabalha no motorhome muitos nichos, né? Seja família, seja grupo de amigos surf, de moto, que também muitas viagens são feitas combinado com moto, festival de música. Então ele proporciona essa individualidade e usando o motorhome como um suporte a uma viagem para vários destinos também. O senhor tem uma história, ou tem algumas histórias interessantes para contar para a gente nem se preparou para isso, mas já teve alguém que alugou um motorhome para escrever um livro, ou escrever um artigo, ou para trabalhar, se preparar para uma prova? Já teve isso? A gente tem algumas histórias, por exemplo, eu já recebi fotógrafos, pegam um motorhome, por exemplo, para poder ficar em lugares mais isolados, para poder tirar foto e, obviamente, lançar um livro no futuro. Então, pensando nessa linha também. Eu acredito que, questão de livro, eu nunca não tive ainda nenhum feedback nesse sentido. Mas que convida para um retiro, né? Convida, inclusive, para um momento único que a pessoa pode ter. Bom, te agradeço pela participação, muito interessante. Eu acho que a questão de a gente simplificar processos, de a gente mostrar cada vez mais possibilidades, a gente consegue identificar um futuro melhor, com mais infelicidade para os clientes. E eu agradeço pela participação, muito interessante e sucesso para nós. Obrigado. Tá bom, obrigado.